Deixa eu te pedir uma coisa. Sim, Você procura fazer, você falou da invasão, mas faz um resuminho rápido, porque tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que ontem não estiveram, sim, outras tiveram, mas eu estou vendo aqui. E aí, se você, vamos passar esse resumo bem rapidinho, você tá. passa isso daí? Como eu comecei a gravar, eu vou dar como iniciada a reunião de hoje, tá? E essa é a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A gente teve a reunião agendada de ontem, que teve aquele problema da invasão, e a gente fez uma extraordinária hoje, porque os assuntos que a gente tem para tratar são urgentes e estão com os prazos estourados, e está tudo acontecendo muito rápido, e a gente está sem se articular, tá? Então é muito importante que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo e, e participe. Eu vou ficar de olho sempre aqui nas pessoas que estão para entrar e na gente, que é para não deixar perder ninguém. Eu já iniciei a gravação e eu vou passar para vocês quais são como que a gente vai funcionar, tá? No finalzinho, tá? Nos últimos 20 minutos, meia hora, a gente vai deixar de 2 minutos e meio para a sociedade civil dar sua opinião e falar e colocar qualquer informação que queira falar aqui, tá? Nesse meio, daqui até lá, os conselheiros levantam a mão e a gente, por ordem, vai deixando todo mundo falar. É, as aprovações das atas a gente já fez, já está tudo ok. A gente falou sobre o funcionamento do conselho, que são as organizações, as reuniões online, a mediação, já está tudo resolvido. Os canais também, a gente tem alguns provisórios, tá? Como a gente tem aí um período curto dessa turma do conselho, a gente tá articulando ainda, vendo direitinho os endereços, como vai ficar, o que a gente vai deixar de legado, porque a gente não teve um trabalho que foi repassado, infelizmente, da anterior para cá. E a gente também não vai parar os trabalhos por conta disso. A gente vai continuar é, trabalhando. Cláudia Valori, conhece? Vou permitir, tá? Cláudia Valori. E o que a gente Cláudia tem de Valone. urgente, tá? Cláudia Valone. Isso, Não, não conheço. tá. Não conheço. A gente está fazendo o seguinte: as pautas que a gente tem para essa reunião, que é o que está mais importante, é sobre o plano diretor que está sendo aprovado aqui na cidade e, e meio que eles parece que estão apostando que a gente não está lendo o, o plano diretor. E ele tem muita coisa ali que tá ok, não está conversando, lógico, com o plano municipal de cultura, que foi desenhado ano passado, né, pela sociedade civil. E tem alguns pontos do plano diretor que estão machucando no próprio fundamento eu acho que. Ah, tá, desculpa, você levantou a mão, né? Desculpa, Ângela, eu achei que Eu tinha alguém. levantei a mão. Eu achei que tinha alguém entrando. O Não, que fui eu acontece? A que gente, levantei a mão. de ontem para hoje, o interessante de ter feito essa reunião, de ontem para hoje a gente conseguiu localizar algumas coisas no plano diretor que tocam aqui na cultura que estão machucando aqui os princípios, tá? A gente vai falar isso aqui no decorrer da reunião e é muito importante todo mundo estar sabendo. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é o plano diretor, todo mundo sabe que é um planejamento que o município tem, que envolve orçamento, envolve todas as diretrizes, todas as secretarias, como vai funcionar os próximos 10 anos do município. Isso engloba tudo, tá? Não é só a cultura, engloba meio ambiente, planejamento, escola, educação, todos os parâmetros, né? Ah, Cris, eu estou colocando aqui, eu estou fazendo tudo possível para não acontecer o de ontem. Eu estudei e eu vi que isso é meio. A gente faz o máximo, mas nunca é 100%, tá? Nunca é 100% da gente ficar livre de uma invasão.
Então eu amarrei o máximo possível. Eu não gosto de burocracia demais, eu acho que deveria ser o máximo, ser o mais democrático e aberto possível. A gente queria fazer as reuniões do conselho sempre com o máximo de participação da sociedade civil, mas a gente viu que tem muita gente desocupada e querendo brincar e querendo, né, fazer farrinha, e a gente infelizmente foi atacado por isso ontem. Então a gente não vai baixar a guarda. Ontem foi muito legal a reunião, apesar disso, e a gente vai continuar e não vai macular o trabalho, não. E não vai macular por causa do trabalho disso, não. E outra, a gente fez o grupo lá agora. Se acontecer alguma coisa, imediatamente eu fecho essa sala e abro outra e a gente continua a reunião. Ninguém vai mais atrapalhar o nosso trabalho aqui e o que a gente está determinado a fazer, tá bom? Independente de qualquer coisa. Bom, gente, eu vou concluir aqui o que a gente estava falando. A gente tem o CPF, que é o que está sendo discutido, dentro do plano diretor de forma rasa, fraca, e a gente tem que falar também hoje, apesar de já ter um planejamento de uma reunião, mas é falar sobre a PNAB, tá? Como vai se dar isso. A gente tem um cadastro de mapeamento dos artistas feito pela prefeitura, que vai ser vinculado às propostas, né, do edital. Então as pessoas têm que saber que tem que fazer, independente de qualquer coisa, o cadastro nessa plataforma que a prefeitura fez. E a gente tem que incentivar as pessoas a fazer esse cadastro, não o contrário, porque vai depender disso a aprovação delas, né? Então, já que esse que é o baile, a gente tem que dançar nesse baile aí, tá? O que eu localizei aqui, eu vou deixar o que foi localizado no plano diretor, que são pontos pesados, para depois eu vou só pedir para a presidente falar agora, que eu acho que eu já dei uma introdução ok, e a gente está se aproximando nos 15 minutos iniciais aqui de tempo que a gente dá para a maioria entrar, tá? Ângela, por favor, pode falar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de oficialmente dar por aberto esta reunião extraordinária, mesmo porque você já deu uma boa introdução para as pessoas que ontem não estiveram e outras que estiveram, até dar uma relembrada de tudo o que aconteceu e como aconteceu. Só queria complementar, Cris, e para outros que estiveram ontem, que hoje, na parte da tarde, nós acabamos tendo um bom tempo até aí nessa questão de discutir como poderia ser melhorado já te respondo, Marina, o CPF é o Conselho da Cultura, Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Esse é o que nós colocamos como CPF dentro da nossa área. Mas voltando ao que eu estava dizendo, nós estivemos um bom tempo fazendo essa discussão de qual seria o melhor caminho. E é por isso que eu também vou estar fazendo a solicitação agora para as pessoas que já estão aqui, para que vão e se inscrevam naquele link. Quem recebeu o link do grupo, se inscreva pelo link do grupo. Esse grupo dentro do WhatsApp vai ser só para informes e algum tipo de esclarecimento desse processo, conselho e do plano e de outras coisas que estiverem diretamente vinculadas. Por que está sendo feito isso? E até tem uma explanação que foi colocado lá, que a gente colocou lá, porque e qual vai ser o trabalho. E quem sair fora das normas, das regras que ali foram colocadas, não vamos fazer nenhum tipo de bate-bola, de discussão, nada disso. Essa pessoa será excluída dentro de um processo democrático de respeito, porque a democracia compreende respeito. Então, é isso que vai ser prezado por todos nós, com certeza, neste processo. Os conselheiros estão chegando, muitos estão trabalhando, dificuldade para chegar também, né? Mas eu tenho certeza que os que puderem vão estar aqui. Só voltando na questão regimental, o Conselho tem e pode, a partir do momento em que chamado, e esta é uma reunião extraordinária, sim,
realizar as suas reuniões com o número de conselheiros presentes dentro dela. Então, como eu hoje respondo pela presidência, o Samir responde pela secretaria, Tereza Cristina já está aqui também. E eu não vi se entrou mais algum outro conselheiro, mas eu acredito que não, né, Samir? Não, não entrou, Não, não. não. Vamos dar sequência e, inclusive, até mesmo votarmos. Miriam deve estar a caminho, Dani. Eu acho que a conexão da Ângela deu uma falhadinha. Ela tinha me avisado que pode acontecer isso às vezes. O que, que acontece? É, hã? Não, sua conexão deu uma Não, picadinha. tá. O que o Samir colocou há pouco é este plano municipal de cultura foi feito a várias mãos. Tem pessoas que foram e participaram, que nem quando não, não entendi, dá uma correção. Deve ter um delay, Ângela, mas está todo mundo em silêncio. Tá, a Edneuza é da diretoria, inclusive, do ICDH, tá? O que acontece é que houve a participação de vários trabalhadores, fazedores, como queiram estar colocando, artistas de cultura nessa discussão. Até mesmo do patrimônio, memórias, foi e tivemos a participação de duas funcionárias que têm todo um conhecimento nessa área. Em algumas outras áreas também fomos atrás dessas pessoas que poderiam dar contribuição mais específica para as suas áreas, e foi um trabalho bastante árduo, e que eu entendo que tem que ser respeitado. O plano não é meu, o plano não é de Samir, não é de Daniela, não é da Miriam, não é da Tereza Cristina, não é do Fernando, é de todos nós. Então, que fique muito claro isso quando a gente fala que está discutindo a margem do plano, tá? Para poder estarmos indo para o plano diretor e colocarmos vários pontos, como disse o Samir, que estão conflitantes com o que foi colocado, e eu estive lá na reunião, na audiência pública última, e causou muita estranheza algumas questões colocadas com relação à cultura. Então, é de extrema importância que para este dia 7/5 estejamos o maior número possível de fazedores de cultura, de artistas, de trabalhadores da cultura lá na Câmara, porque só assim é que conseguiremos ser ouvidos dentro daquilo que é nosso direito hoje de participação. Então, eu queria só reforçar o que foi dito. Devolvo para o Samir agora a continuidade das nossas falas, em cima até do que foi levantado hoje, do que já foi visto, e algumas das pessoas que já estão aqui também fizemos discussões sobre pontos críticos já, e tem um grupo que vai estar se reunindo no GT de trabalho para estar preparando esse documento, que a gente pretende estar até fazendo protocolos, apresentando, entregando, e fazendo uma mobilização mesmo em cima disso tudo, para que a gente, mais uma vez, consiga ser ouvido de fato naquilo que a gente entende que é o melhor. Obrigada, Samir. Vou fechar meu microfone, devolvo para ti, tá? Primeira coisa, eu quero pedir desculpa a todos, que a gente pode dar uma gaguejada, deixar um ritmo mais amarrado um pouquinho. É porque eu estou tentando fazer aqui uma amarração técnica para a gente não ter outra invasão, não ter outro problema e deixar todo mundo falar e ter tempo para todo mundo, tá? A gente iniciou tentando deixar essa reunião não passar das 9, tá? Então vamos tentar manter a regra do tempo e deixar para poder todo mundo conversar, tá? Falar a sua parte. O ponto que eu observei hoje, nesse meio tempo aqui, é, e outra coisa também, eu peço perdão para vocês, que ao mesmo tempo que a gente vai falando, eu tenho que ir administrando aqui. A Tereza só levantou a mão, tá ok? É, eu tenho que ir administrando aqui sem perder o raciocínio.
Então a gente se dispôs ontem a fazer um GT, esse GT para tratar especificamente da cultura dentro do plano diretor, onde a gente tem que já prever o CPF da cultura, né, como já foi explicado, e a gente ficou preocupado eu fiquei preocupado com algumas coisas, como eu não tinha lido ainda o plano diretor, eu vi uma seção aqui, na seção 4, área especial de interesse cultural, é, assim, eu fiquei até assustado, eu falei, será que eles acham que a gente não vai ler o plano diretor e eles querem passar uma coisa tão cabeluda dessa? Eles não colocaram uma forma de você compreender como você entra, como você participa dessas zonas de interesse cultural, e eles nomearam, colocaram seis iniciativas culturais do município, com endereço especificando exatamente a área, e não colocou como essas iniciativas foram parar aí com esse privilégio, e a gente corre o risco de deixar os próximos 10 anos só com meia dúzia de iniciativas contempladas, porque está determinado isso no plano diretor. Não colocou uma forma de entrar outras iniciativas, nem as outras iniciativas que já existem e não estão nem mencionadas aqui no documento. Se você fala de área de interesse cultural, eu acho que no mínimo eles devem seguir as diretrizes do MIN, que é a proposta da Cultura Viva, de colocar todos os pontos de cultura como área de interesse. Né? A área de interesse cultural não pode ser só uma lista de iniciativas que eles escolheram sem critério. Qual é o critério de entrada e de saída dessa lista? Eu achei um absurdo, né? Eu estou muito preocupado. Dia 7 eu não vou, eu pessoalmente não posso estar, então eu tenho que falar o máximo possível do que eu estou lendo, do que eu estou observando, para quem puder estar lá no dia, levantar isso, porque a gente vai ter que protocolar. Isso é muito sério para todo mundo que tem iniciativa cultural na cidade, todo mundo que deseja que isso seja realmente democrático, que seja descentralizado, né? Como é a própria proposta, e eles colocaram meia dúzia nominalmente de iniciativas, não são territórios, não são regiões, nada disso. São 6 iniciativas escolhidas a dedo, não sei por qual critério, como áreas de interesse cultural. Eu acho um absurdo, tá? Eu queria dividir isso com vocês. Alguém tem alguma. Tereza, desculpa. Pode falar, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Samir. Boa noite. Boa noite, Ângela. Olha, primeiro eu quero me desculpar a minha ausência dentro do GT, que ontem eu entrei atrasado, né, na reunião, mas antes de começarem a sacanear a nossa reunião, eu consegui entender que estava tendo uma formação, né? Eu não posso entrar porque eu posso deixar a desejar. Eu estou com a minha casa com várias atividades, uma sequência da outra, em atendimento com filhos de santo, clientes, e vou dar uma festividade esse mês agora de maio para o orixá Ogum, que na igreja eles cismam em dizer que é São Jorge, mas tudo bem. Voltando ao que você estava dizendo aí, do que já tem lá no plano diretor, que já foi votado ou ainda não? No dia 7 a gente consegue com que não seja votado isso ou consegue refazer? Sim, Me- dia 7 me- você tem que ir lá, ser manifestado isso, né? Tem que ir lá na Câmara, quando tiver é, debatendo esse plano diretor, e colocar isso bem claro. Porque se ninguém falar, vai passar uma coisa que ela é ela é uma aberraçãozinha. Eu não sei que palavra que eu uso para isso, porque é uma coisa muito estranha, tá? A gente tem que ir lá, em peso, no dia 7 para tentar barrar essa, entre outras, tá? Isso é o que eu É, consegui ler de ontem para hoje. Eu não sei se tem mais coisa aqui nesse abacaxi. Fefa, só desculpa que eu atravessei a crise aqui. Eu ó, coloquei o link do plano diretor lá, tá? eu vou encerrar aqui minha fala logo. Desculpa, Cris, desculpa. Eu já vou encerrar. Então, é o que eu ia falar. Se for só uma pessoa, a gente vai ficar que nem um idiota,
Porque quando tem esse tipo de situação lá, o que que aconteceu já por 2 vezes? O presidente da Câmara não abre microfone para a sociedade civil, tá? Dentro do que diz respeito à lei, né? Não dá a fala para a sociedade civil. Então, e se for só 2, 3, vai ser 2, 3 idiota que não vai conseguir fazer com que eles revoguem isso. Tem que ser uma quantidade de pessoas mesmo. Então, acho que, assim, uma sugestão. Você que entende bem de fazer esses, essas coisas de WhatsApp, se você conseguir fazer, porque você tem bastante coisa também, colocar lá no nosso grupo, eu divulgo lá no meu Facebook, divulgo para alguns contatos meus com antecedência para que a gente possa ir até lá num volume maior de pessoas. Porque senão a gente não vai se fazer ouvir, né? Vai ser só mais um, tá bom? Aí se puder, aí você me fala se dá para fazer, que aí dá tempo de chamar o pessoal para poder participar junto com a gente, tá bom? Sim, Bri- não vai ficar sem instrumento não. A gente vai tentar fazer o máximo de coisa possível para convocar as pessoas, né? Para chegar lá. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Tamir, Tamir, Oi, pode falar, Angela. levantei a mão. Com relação a essa questão, eu entendo a preocupação da Iacris com relação à ida na audiência. Eu pretendo, até usando mesmo a prerrogativa de presidente do conselho, isso durante o dia eu conversei, estar solicitando com antecedência a inscrição para falar na audiência pública. Existem regimentos internos dentro da Câmara. E se nós tivermos que usar esses instrumentos, a gente deve usar. E aí vem de encontro o que você acabou de dizer, que se for meia dúzia de gato pingado, eles não vão estar realmente se preocupando em abrir, porque o pessoal do movimento do MST estava lá em peso. E aí não só foi colocada a questão do próprio representante deles poder estar falando, como ele foi todo houve toda uma eloquência com relação à participação dele. Então, por isso é que eu comecei, o Samir começou, a gente que está aqui, a Daniela, outras que aqui estão, a própria Fefa, que eu já estou sabendo, apesar de eu não ter falado diretamente, mas eu já estou sabendo, está fazendo todo um empenho e um esforço de fazer com que as pessoas entendam e venham participar. Samir, o Rodrigo está participando, está na sala, mas para ele não está chegando o som, tá? Ele disse que está na sala, mas ele não está conseguindo ouvir. Ele já me mandou 2 vezes aqui. Ele é um parceiro nosso do ICDH, por isso é que ele está, porque quando nós fizemos aquele levantamento, hoje a gente está um pouco mais esperto, digamos assim. Nós já estamos tentando rastrear e mapear os engraçadinhos, certo? Que querem testar, querem ver se consegue fazer algum trabalho. Não vamos levar, como disse para mim também o Samir durante os dias, não vamos levar para o lado da maldade, tá? Mas muitas vezes não tem, é um desocupado que não tem o que fazer e está buscando o que fazer conosco aqui. Então, era isso que eu queria estar lembrando, estar colocando. E por isso que eu pedi, quem não entrou no chat, naquela mensagem que foi passado, que tem o número do chat, entre no chat, por favor, tá? Ai, meu Deus, mais um aqui que já passei o link, tá bom. Tá pedindo o link, deixa eu passar o link aqui também, Eu porque eu tenho passei para algumas alguns pessoas, também. tá? Então, a gente está tentando fazer com que todo o pessoal nosso esteja participando e alguns convidados também
que neste momento, mas esse é da cultura, não é da cultura, são pessoas militantes, pessoas ativistas que estão participando de todo esse processo e que podem estar contribuindo conosco, trazendo até algumas informações necessárias para a gente poder dar continuidade. Também não poderia deixar de dizer isso. Obrigada, doutora Marina, por estar participando aqui conosco. Ela é do Fórum do Meio Ambiente, tem todo um viés de trabalho respeitado, esteve na última audiência também conosco, pelo que eu entendi, inclusive ela seria uma das pessoas que estava sendo colocada, que abririam a palavra, certo? Para ela, e no final só fizeram uma leitura do documento, foi feito um trabalho por ela e pela Miriam, que até agora eu não vi se ela já entrou ou não entrou, mas eu gostaria também de esclarecer isso, porque hoje gato escaldado d'água fria tem medo. Então, a gente está procurando identificar todas as pessoas que estão entrando hoje no grupo para que não volte a acontecer o que aconteceu ontem. O Genilson, o Edivaldo. O Edivaldo está pedindo a entrada do Gerando Cruz. Deixa eu ver aqui para poder passar para ele. Tá, Samir? Tá, joia. E o do Rodrigo? Eu falei com o Porque acho que... Rodrigo, é a configuração dele, tá? Eu tô conversando com ele aqui no chat para ele dar uma então tá bom. conferida, tá bom? Fefa, eu passei para você aqui um link que é para você baixar o plano diretor que está proposto agora, tá? E falei para você. Eu abri, obrigado. E eu coloquei a sessão também que eles estão falando sobre a área de interesse cultural aí que eu achei muito estranho, tá? Eu não sei, a Daniela também, hoje à tarde, eu vi que ela também deu uma excelente contribuição naquele momento de discussão. Eu não sei se ela quer complementar alguma coisa, quer falar alguma coisa dentro daquilo que foi falado, para que a gente possa dar até sequência e continuidade. Não, obrigada. A Dani está trabalhando em silêncio. Ela não está corroborando muito com a palavra. Ela tá mais ouvindo do Samir, que, volta para você. né? Então é o seguinte, deixa eu falar com vocês o seguinte, a gente tem, a Cris me levantou uma coisa legal, que é a estrutura, tá? O que a gente vai fazer? A gente continua usando os fóruns, continua usando o WhatsApp como principal caminho, né? Principal veículo de comunicação, né? Acesso às pessoas e deixar isso mais organizado possível. Eu passei praticamente o dia inteiro organizando aqui a seleção dos contatos e vendo como a gente consegue, mas só isso não funciona. Se a gente não tiver a ajuda de todo mundo que está envolvido para dar esse empurrãozinho e cada um pegar e continuar e dividir um pouco e fazer sua parte, não dá para a gente levar tudo sozinho. A gente tem uma iniciativa como conselho voluntário, a gente não tem apoio de político nenhum, a gente não tem participação nenhuma no governo, a gente está aqui para criticar, a gente está aqui para achar o que os fazedores precisam, achar o que a sociedade precisa e tentar dar uma luz, pelo menos, que a gente vive numa cidadezinha que ela é controlada por um povo bem esquisito. Como eu não tenho nenhuma vinculação, eu posso criticar todos eles. Todos os vereadores sentam e combinam, independente de serem oponentes políticos ou não. Na hora do vamos ver, eles dividem o bolo e a gente fica só olhando. Quando você lê o plano diretor, você fica mais abismado com isso. Você fala assim, será que... Eu li aquilo, eu falei assim, será que eles acham que a gente não ia ler o plano diretor? Não é à toa que o presidente da Câmara, né, que tem o filho hoje no que foi dividido a Secretaria da Cultura, né, com o secretário de Turismo, um rapazinho que parece que é gente boa, mas eu acho que não era um momento de dividir isso. A gente vive numa cidade que divide os interesses políticos com o Embu das Artes, que seria um segundo território do Daniel. Conheci o Daniel, votei nele, mas a gente tem que falar o que está vendo, o que está acontecendo. E a gente não está vendo o trabalho feito para a cidade, tá? As contrapartidas que vão acontecer nos próximos 10 anos, com a especulação imobiliária proposta nesse plano diretor,
ela vai continuar verticalizando a cidade, vai continuar botando gente aqui que não consegue até um preço melhor em São Paulo, que é colado, e vem morar aqui, só que aqui não tem uma estrutura de educação, não tem lazer, não tem cultura, a gente não tem área verde, a gente não tem nenhuma estrutura para verticalizar tanto assim a cidade. Então, é muito triste ver o que está acontecendo com o plano diretor, que o plano diretor, na verdade, está sendo um leilão dos próximos 10 anos da cidade sem nenhum compromisso e nenhum respeito, porque a gente está trabalhando numa cidade que já é densa, a população aqui é muito densa, a gente tem só a exploração, o que vem de empresa para cá são os atacadões, são hipermercados, porque tem muita gente concentrada, eles querem vender comida, né? Então é geração de emprego de baixa qualidade, não tem uma geração de emprego coerente, não é atrativo para a indústria, para a logística, isso a gente perde para Embu das Artes. A gente está aqui na beira da Regis, só que Embu das Artes só consegue ter os entrepostos de e-commerce, os entrepostos de trabalho, e a gente fica com o supermercado, né? Então o que sobra para os nossos filhos trabalharem aqui ou é telemarketing ou é caixa de supermercado, porque a prefeitura não trabalha para colocar esse tipo de melhoria na cidade. E outra, como a Ângela falou, a gente acaba verticalizando a cidade e uma hora quem mora aqui não vai ter condição de comprar um apartamento aqui também. Então, além da falta de estrutura que não vai ter, a gente também não vai ter, a gente vai ser expurgado. Quem está aqui vai ser expulso da cidade porque não vai ter espaço. A gente não vai ter como competir economicamente com quem está vindo, né? E não vai ter estrutura para essas pessoas. Então, o que a gente está vendo é um loteamento. Eu acho o nosso plantel de vereadores uma vergonha. Eu acho que não tem nenhum ali tem compromisso de verdade que a gente está esperando deles, tá? Ângela, pode falar. Desculpa o desabafo. Samir, Ah, eu não, não, tudo bem. Não, é que a doutora Marina, a gente, daqui a pouco a gente abre a palavra para as pessoas convidadas, para as pessoas que estão participando e não são conselheiros, tá? Ela está me perguntando aqui, não, está perguntando, certo? Junto ao o chat, certo? Se o GTE é para elaboração de um documento para ser apresentado lá na audiência pública do dia 7. Esse documento a gente vai estar preparando, sim, para apresentar não só no dia 7, mas para a gente agora está até na fase da estratégia, digamos assim, preparar o documento até no mais tardar sexta-feira, protocolar esse documento, que isso também eu já estou colocando, tá, Samir, aqui em apreciação, protocolar no Atende o documento, tá? Ir na terça-feira na Câmara Municipal. Não, o que o Samir acaba de colocar realmente é bem complicado para todos nós, hoje a Câmara que nós temos aí, tá? Mas hoje eu também não posso negar que com a minha participação lá, deu para mim perceber que existem muitos vereadores que estão lá que não estão concordando com o plano diretor. A gente sabe que existe toda uma questão de interesses envolvidos dentro desse processo. Mas, se nós recuarmos, ou se nós dissermos, não vamos até lá cobrar deles o que eles assumiram, porque ter votações que permitam a eles estar sentado naquela cadeira, quer dizer que existiram pessoas que acreditaram. E eu não vou desconsiderar esta situação. Eu posso e tenho direito de não acreditar. Hoje, sou presidente do ICDH, participo do movimento junto ao pessoal da igualdade racial, mulheres, tenho toda uma participação pela sociedade civil, sim. E o nosso carro-chefe do ICDH, Instituto Cultural, é a cultura. E por isso eu vou estar pleiteando dentro da cultura que
o trabalho que foi feito seja respeitado por todos eles. Nossa voz é o nosso único instrumento nesse momento, mas a nossa força é a nossa união, é a nossa participação, é a ida de todos nós. Porque se houve votação para lá eles estarem, com certeza eles querem que todos os leques que existem hoje, todos os grupos que existem hoje na sociedade estejam apoiando a eles. Então, eles têm que pensar duas vezes antes de negar o direito à voz, como eu acabei de citar, a doutora Marina, eu me senti mal, porque não houve. Nós ontem conversávamos e isso foi colocado. O nosso município não está ou não vai se colapsar. Ele já está colapsando dentro da área do meio ambiente. E a gente sabe disso. Então, se nós não tomarmos cuidado, não é só o poder aquisitivo para comprar um apartamento, já vou encerrar, para comprar um apartamento de alto padrão ou de médio padrão. Não é só isso que está em jogo. O que está em jogo é muito mais coisas. E eu tenho certeza, a doutora Marina pode até dizer com mais categoria, digamos assim, com muito maior conhecimento, porque eu hoje faço a discussão, sim, do meio ambiente também, dentro do ICDH, dentro de todo o trabalho que temos feito, mas eu respeito tanto a mídia como a doutora Marina, como pessoas que há muitos anos vêm fazendo essa discussão dentro do meio ambiente. Obrigada. Desculpa se eu me estendi, mas a gente também tem que ver a questão. Um minuto, já estou terminando. A questão da FINAB. Então, eu acho que não tem ninguém. Eu tenho que passar a mão para a Daniela, que ela pediu a voz, e a gente tem que deixar pelo menos 10 minutos para as pessoas colaborarem se quiserem, tá? Dani, por favor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Tá. Eu só queria dar uma reforçada Boa noite, aqui. tudo bem. Eu só queria dar uma reforçada aqui. O Plano Municipal de Cultura, ele foi escrito a 4 mãos em janeiro, fevereiro e março de 2024 para a gente entregar para o conselho eleito, e a gente já elencou todas as nossas necessidades da cultura para os próximos 10 anos, porque esse é o principal motivo do plano, tá? O plano, ele existe para elencar todas as necessidades culturais da cidade, do município do qual ele é implementado, tá? E aí, quando o Samir está falando aqui que no plano diretor da cidade tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, realmente, de fato, é importante. Quando a gente olhar aqui na seção 4, artigo 328 e 29, quando a gente vai verificar ali, ó, estão contemplados como área especial de interesse cultural os seguintes espaços. Eu entrei depois, não sei se você chegou a ler, Samir, mas eu vou falar rapidamente. Eles citaram alguns espaços aqui, né, que estão contemplados. Exato. 6 com endereço. Eles citaram Tessol, Levanta Poeira, Clariô, Casa de Aiá, Candearte e Becos e Vielas, que são espaços maravilhosos, incríveis, a gente conhece esses espaços, né? Inclusive o do seu Daniel, Tessol, tá precisando de uma reforma, tá com todo um problema lá na estrutura do lugar que ele tá, enfim. Só que além desses espaços, a gente tem outros. E no nosso plano municipal de cultura, a gente nunca fechou a roda. A gente sempre procurou abrir exatamente para poder contemplar um máximo de fazedores de cultura, artistas, trabalhadores da cultura, espaços culturais. A gente tem vários que poderiam estar incluídos aqui. As batalhas, nós temos hoje basicamente 4 batalhas muito fortes aqui em Taboão, a Terça Fire. Tem o Ovo Manifest, que é uma OSC também muito forte nessa questão da cultura com a saúde mental. Tem o Espaço do Gibi, tem a galera da Capoeira da Jéssica. A gente tem muitos núcleos culturais. E assim, realmente, esse documento, ele vem numa contramão daquilo que o próprio Mink fala, que é para você democratizar os espaços.
Mas antes dessa questão de democratizar os espaços, gente, eu quero deixar bem especificado para vocês o seguinte, que no nosso Plano Municipal de Cultura, nós colocamos espaços municipais que a gente precisa ter aqui na cidade, nós não temos, porque é como o Samir colocou, a gente está verticalizando, e aí o que acontece? Aqui não tem um teatro municipal, não tem um centro cultural, não tem uma casa de cultura, não tem uma escola municipal de música, não tem nada. A gente precisa correr atrás desses espaços e isso é muito necessário pela quantidade de 290 mil habitantes, quase 300 mil habitantes que nós temos aqui. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que o nosso Plano Municipal de Cultura, que foi escrito a 4 mãos em 2024, venha fazer parte aí do plano do município, tá? Então, é isso que eu queria colocar. Possivelmente estarei na data. Vou tentar fazer articulação com o máximo de pessoas possível, entendendo esta e outras questões para a gente poder trazer ali melhoras, né, para o plano diretor do nosso município, gente, porque é fundamental, assim, quando eu vejo que a gente tem um plano municipal de cultura que não está acontecendo nada do que a gente colocou ali em prática, e tem várias coisas que são muito simples de serem concluídas, e aí agora tem o plano diretor, que é acima, vamos dizer assim, teoricamente, do nosso plano municipal de cultura, que está passando por cima ainda das nossas diretrizes, é de ficar muito chateado mesmo, e eu quero que a gente se una em prol de trazer o melhor que a gente puder da cultura aqui para o nosso município. Eu estou procurando aqui um artigo que eu tinha deixado marcado, que ele fala exatamente da descentralização dos equipamentos e do acesso à cultura, tá? Eu estou procurando aqui para a gente colocar, 167. No 167. Ô, Samir, não esqueça de pedir para o pessoal abrir as câmeras, porque também as fotos dos participantes para nós. Não precisa de abrir. Vamos sem abrir as câmeras mesmo. Não, pode abrir a câmera, Não esquece de tirar a foto, então. Não tem ninguém mal intencionado hoje aqui, não. É o seguinte, a gente tem mais uns 15 minutos aqui, a gente tem mais 10 minutos de reunião. Eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma colaboração, alguém quer fazer alguma fala, alguém da sociedade civil. Esse é o momento, tá? Marina, pode falar, por favor. Boa noite, pessoal. Então, acho que todos já me conhecem na cidade. Eu sou advogada, né, do movimento ambientalista. E eu apoio a todas as falas anteriores, parabenizo a Ângela, foi uma fala maravilhosa. Também estou bastante preocupada, porque é uma atitude antidemocrática e fascista o que foi feito na última audiência pública. Não só isso, nós temos comprometido o Poder Judiciário, porque temos uma promotora que está o tempo inteiro com esses agentes políticos na cidade. Então, a mim me parece que a questão da imparcialidade não existe, né? A partir do momento que ela decide participar e fazer reuniões preparatórias somente com o Legislativo e o Executivo, acaba-se a imparcialidade. Ela tomou partido de estar ao lado destas pessoas e dos interesses que eles têm. Existe uma série de erros, a mim me parece que é um instrumento que está sendo elaborado para atendimento de interesses de forma, inclusive, amadora, né? Não tem nada de técnico. O que está acontecendo? Na realidade, a gente vai e reclama que não tem isso e aquilo, eles não dão a palavra para a gente, do movimento ambientalista, mas tentam articular com um, com outro e verificam o que está faltando, qual é a omissão que eles têm que sanar. Aí eles produzem um mapa ou produzem uma alteração no texto. Esse texto ele só foi divulgado um dia antes da audiência pública, no dia 23. Ou seja, no dia 22, próximo à meia-noite, esse texto entrou no ar.
com esses mapas. Então, está tudo ao contrário do que tem que ser feito. Com relação à cultura, que eu estou achando muito grave, é a questão de que não existe a previsão legal de um zoneamento, de uma tentativa de zoneamento para proteger as áreas onde tem equipamento de cultura, mas não existe mapa de discriminação de onde estão esses lugares. E também concordo que está incompleto. Como a Daniela acabou de falar, parabenizo pela fala dela também, expôs muito bem, de certa forma, e eu acho que a gente tem que procurar pensar numa trava, e essa trava tem que remeter ao plano da cultura, que foi feito em 2024, tem que estabelecer que essas áreas de interesse cultural na cidade têm que estar previstas no plano cultural também. Algo assim, a gente tem que pensar, elaborar um texto para propor isso para eles, porque a gente tem que pensar que eles não vão garantir fala de ninguém. Então, a gente tem que estar entregando tudo por escrito. A questão de abrir processo não atende. É ótimo, é uma boa tentativa. Nós temos feito isso enquanto movimento ambientalista, desde que o governo atual assumiu, mas a gente não tem resposta de nada. E muitas vezes o documento desaparece. Então, eu acho que também estamos tomando a iniciativa de entregar via e-mail, para esse e-mail que eles puseram à disposição, com o registro, né, desta entrega. Porque lá, quando você vai mandar o e-mail, você pode fazer a opção de ter a entrega e tal. E, além disso, a gente passou também um documento no dia da audiência pública, remetendo a todas as nossas reivindicações. Então, eu acho que a gente tem que jogar em todas essas esferas, né? Porque a gente não tem nada garantido de que haja uma justa de participação popular. Um outro detalhe, que estou bastante preocupada, e eu me coloco à disposição, gostaria de participar desse grupo de trabalho para a gente poder elaborar esse documento, que eles estão, o conceito desse plano diretor é que as áreas de cultura estão dentro das áreas de preservação ambiental, tá? Tá lá implícito. Só que eles não mostram onde é que estão esses lugares que existem os interesses culturais. Vou pedir só mais um minuto, por gentileza, para me terminar. A gente só tem mais 4, tá, Maria? Tá. Nós vamos perder uma área no Parque Cigarreiras, que eles estão mudando o zoneamento de preservação ambiental para ZDS, que é Zoneamento de Desenvolvimento Sustentável. Então, não adianta dizer no texto que as áreas de interesse cultural estão dentro das áreas de ZEPAM, que são as de preservação ambiental, se eles vão mudar o zoneamento para desenvolvimento sustentável. Isso é um jabuti, né? Que eles acham que ninguém vai ler e vai passar. E nós vamos perder uma área que é mais ou menos 4 campos de futebol, ali no Parque das Cigarreiras. Então, minha sugestão é a gente trabalhar no grupo de trabalho sobre isso. Prever um zoneamento de interesse cultural e indicar onde ficarão essas áreas, tá bom? E a gente trabalha mais isso no grupo de trabalho. A Ângela vai te incluir lá no GT, tá? Para você tá, participar, obrigada. porque é muito importante. Fefa, por favor, pode dar sua contribuição e a gente só tem mais 3 minutos para fazer a captura da tela aqui com as câmeras abertas, tá? Eu vou ser muito breve, gente. O que eu olhei por cima do tempo que o Samir passou, e obrigada, Samir, por ter direcionado, que eu estava com dificuldade mesmo de comprar que área era. Primeiro, até onde eu compreendo, a gente pode apontar essas áreas, mas eu entendo que esses espaços são importantes, mas você restringe o surgimento de novos espaços por 10 anos também, né? Por mais que a gente fizesse uma lista de todos os pontos de culturas do território, você restringe o surgimento de novos. Isso tem que ser revisto também, né, gente?
e eu tenho alguns apontamentos, até meio ignorantes, mas que, se fala muito do que, mais ou menos do que eles querem, mas não se fala quanto tempo, quando e como medir essas coisas. No documento eu não achei isso, né? Sendo que o MINC exige que tenha metas mensuráveis, indicadores claros e monitoramentos contínuos. Em nenhum momento eu achei nesse documento, Samir, esse ponto. Então, vai virar mais um documento que é aprovado na cidade que não tem como se realizar, que a gente sabe que tem muitos, né, meu amigo? Né? Então, me parece isso. Não tem a lista das fontes, o fundo, quais são as parcerias para se chegar a isso? Não está definido. Percentuais, quais as regras claras de distribuição dessas, né? Não tem nada, tá tudo. Eu quero dominar o mundo, assim, desculpa, é uma coisa muito vaga, né, Samir? Quero dominar o mundo. Não, Fefa, está no plano municipal de cultura, tem essas metas, mensuração. Não, eu estou falando no deles agora, amiga. Não, eles não tá claro da onde vêm as coisas. Não tem É nenhum isso que eu estou critério. falando. Gente, a gente só tem mais um minuto, eu preciso pedir para vocês abrirem a câmera e a gente fazer uma Então, eu captação. acho que é uma coisa que tem que ser revista. E eu vou falar, só encerrando, eu talvez não consiga ligar a câmera, também não sei por que não está indo. Não tem problema. Mas Você eu tem que sou a favor da autorizar a pessoa. manifestação. Fefa, abre o seu microfone.